Tudo certo? Ok, então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Prison Brief. Eu sou o William Zonato e a partir de hoje nós vamos dar início a uma imersão no mundo paralelo do sistema prisional. Então, ouvintes, telespectadores, acompanhem o conteúdo pelas redes sociais da Uniamérica e pelo Instagram do Prison Brief. Eu agradeço desde já aos professores Jair, professor André, que nos deu o suporte técnico necessário. Agradeço também à professora Maria Madalena e ao nosso pró-reitor Gilberto pelo apoio na concretização desse, que é um evento para nós, né? Esse projeto é antigo, né, professor Hugo? Sim. Difundir o direito penitenciário entre acadêmicos e também entre profissionais que militam já na execução da pena, ele visa preencher uma lacuna de conhecimento que ainda existe em relação ao sistema prisional. Um problema, né? Um problema por quê? Quando a falta de conhecimento sobre o sistema prisional é da sociedade, gera afastamento, gera desconhecimento, gera também preconceito. Sim. E muitas vezes gera um senso comum afastado da realidade. As pessoas sabem muito sobre o que acontece no sistema penitenciário pelas reportagens ou por apresentadores, sendo que existem questões que precisam ser discutidas na academia, discutidas através da ciência, com reflexões e com embasamentos técnico-jurídicos. Então, o senso comum é muito perigoso nessa área. Com certeza, muito obrigado. E quando a falta de conhecimento aí, então, dos profissionais, aí ainda é muito pior, não é? Porque, além desse afastamento, ainda pode gerar, né, prejuízo à pessoa privada de liberdade e também prejuízo ao sistema penitenciário como um todo, né, com crises de toda sorte. Esse problema identificado, então, neste semestre, ele vem através de um projeto integrador. Veja que o projeto integrador da Uniamérica é um projeto em que procura apresentar soluções aos problemas da comunidade. Uniu, então, um projeto antigo, né, que era já difundir esse direito penitenciário, com um projeto atual que foi entendido, então, esse como uma demanda. E essa solução, então, nesse semestre será proposta pelas alunas Melissa, Patrícia e Maria Vitória, tá? Que utilizaremos, então, desta ferramenta de comunicação de longo alcance na transmissão das informações. O tema de hoje, professor, sistema prisional, o início. Então, prisão, pena e prisão sem pena. Hoje nós contamos com a participação especial, mais do que especial, do nosso querido professor Hugo. Muito obrigado. Agradeço o convite. Hugo Alexandre Spínola Mangueira. Eu vou, se o senhor me permite, ler seu breve currículo aqui. Tá bom, obrigado. Professor é pós-doutorando pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, Espanha. Doutor em Ciências Jurídicas Públicas pela Universidade do Minho. É mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal do Paraíba. Possui especializações em Direito Penal, Criminologia, Ciências Jurídicas, Ciências das Religiões, Direito Digital e Compliance, além dos cursos de pós-graduação MBA em Metodologias Ativas e Educação Híbrida. É graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, e tem formação em Direitos Humanos e Mediação de Conflitos pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Também formação de educador em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba. Facilitador em Justiça Restaurativa e Círculos de Paz pela Escola da Magistratura do Paraná. É membro colaborador do Centro de Investigações em Justiça e Governança da Escola de Direitos da Universidade de Minho, Portugal. Também é membro do Conselho Editorial da revista ONIS Ciência. Professor em cursos na Escola de Administração Tributária, da disciplina de Direitos e Cidadania e do Instituto Federal de Educação.
E das disciplinas Solução de Conflito, Ética, Direitos Humanos e Valores Universais e Liderança no século XXI na Uniamérica. Professor, estou muito feliz de receber o senhor aqui, porque mais do que nunca o senhor é um dos responsáveis pelo esse projeto, né? Está saindo do papel e está dando esse start inicial. O senhor, enquanto coordenador do curso de Direito, apoiou muito essa ideia, essa iniciativa. E seja muito bem-vindo, então, ao nosso encontro aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A felicidade é mútua. A gente vê esse projeto se concretizar. Olha, fica sem palavras, né? Principalmente que o professor William trata dessa questão com muito louvor, muito afinco, muita dedicação. Então, a gente vê que vai ser algo muito sucesso. A presença de alunos aqui também. Fundamental, né, Fundamental. Professor? Protagonistas aí. Sim, como protagonistas. Representando aqui então, os alunos do curso de Direito nesse semestre. Uhum. Muito bom. Professor, quem é o professor Hugo? Olha, uma pergunta complexa. Eu sou alguém, como todos, com defeitos e qualidades, que gosto de estudar, pesquisar, ver coisas novas, evoluir, mudar, né? Então, eu levo tudo que eu faço e a vida com um prazer em descobrir o novo. Eu tenho uma neofilia, tenho uma estudofilia, e eu sei que a gente pode estudar não apenas pelos livros, mas também por filmes, séries. Tem muitos instrumentos de estudo. E esses temas relacionados ao direito penal são um dos meus campos de estudo. Criminologia também. Sim, deu para ver, através do currículo, que o senhor é um amante assim, do conhecimento. Né? Se eu tivesse num ambiente maçônico, eu diria que eu sou um eterno aprendiz. Mas é isso, eu encaro a vida como um grande laboratório, em que qualquer momento é uma possibilidade de um aprendizado. Tanto que, às vezes, eu gosto muito de tomar um cappuccino com os amigos, um café, sim, porque eu aprendo muito com eles, né? Pergunto, respondo, e a gente troca ideias. E eu vejo que nessa discussão, ter ideias diferentes é muito bom, porque são essas ideias diferentes que podem nos levar a aperfeiçoarmos as nossas ideias, os nossos entendimentos. Então, se a gente ficar só naquela mesma ideia, eu acho que a gente não está evoluindo, não está avançando. E também, claro, não vamos mudar por mudar, não é? Vamos mudar porque nós vimos algo novo que mostra que tem algo que a gente, alguma crença que a gente tinha está anacrônica, ultrapassada, então vamos substituí-la. Então eu sou o eterno aprendiz, a vida é um laboratório, vamos estudar. E nada pode ser engessado. Acho que não. Sempre, não. Assim como o direito tem que ser dinâmico. A gente precisa defender, nos posicionarmos em relação aos nossos princípios. Mas, mesmo em relação aos princípios, a gente às vezes precisa ter uma certa flexibilidade para encontrar soluções ganha-ganha. É claro que tem alguns princípios que não podem ser... a gente não pode abrir mão. Né? Negociar, né? Negociar. Tem alguns princípios que são negociáveis. Claro. Bom, vamos lá. Sobre o sistema prisional atual, o que o professor acha? Bom, eu gostaria, antes de expor minhas ideias, eu acho que eu vou trazer talvez mais indagações, reflexões do que respostas. Mas claro, de colocar aqui uma premissa, para a gente não ficar debatendo meio que no vazio, né? Então tem uma ideia no livro chamado A Luta pelo Direito, de Rudolf von Jhering. É um livro de 1782, salvo engano, que ele traz o direito como uma conquista da sociedade. Ou seja, um direito não como algo dado pelo Estado, mas conquistado pela própria sociedade, através, ele chama de lutas, né? E que esse direito ele é conquistado pela sociedade com lutas, mas, paradoxalmente, o direito é um instrumento de condução à paz social, à paz entre as pessoas. Mas, enquanto que a produção do direito ele é de responsabilidade não só do Estado, mas principalmente por nós, cidadãos, né? Isso se torna, a mudança do direito, o avanço do direito, se torna um poder nosso, enquanto cidadão, mas ao mesmo tempo uma obrigação de cidadania, de civismo, a gente procurar aperfeiçoar o direito. Então eu queria trazer essa premissa de que o direito não é só trazido pelo Estado, a gente tem o condão, o poder
de mudar o direito também e visando sempre utilizá-lo como instrumento de paz. Tá? Então, com base nisso, vou trabalhar as ideias que eu vou trazer. Ok. Analisando, então, um pouco mais de perto o sistema prisional hoje, o senhor entende que a gente pode considerar ele em crise? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Mas se nós entendermos crise enquanto uma perturbação, um momento difícil, perigoso ou um momento decisivo, eu acho que não só o sistema penitenciário brasileiro, mas todos os sistemas penitenciários estão em crise. Porque a pena de prisão, que é uma pena utilizada para esse fim há apenas 300 anos. Né? Então, é recente, recente na história da humanidade. A privação de liberdade como pena é recente. É recente, sim. Então, a pena, quando ela foi implantada, a partir de lá já entrou em crise. Não é? A gente pode depois discorrer um pouco mais por quê. Sim. Então, eu acho que sim, o nosso sistema penitenciário está em crise, mas não só no Brasil, tá? No mundo todo. Mesmo se você disser aquelas prisões na Suíça, na Noruega, Finlândia, que são prisões muito mais organizadas, que parecem até hotéis, né? Sim. Mas mesmo assim, eu acho que passa por uma crise, por conta da essência da prisão enquanto instrumento de resolução de conflitos. Aí a gente depois consegue discorrer mais sobre o assunto. Tem um filósofo, Bruno Latour, francês, e ele diz que a gente pode definir algo quando está em crise é porque ela chama muita atenção. Uhum. Se algo está em crise, ele vai chamar a atenção. E a gente percebe... É a própria perturbação, né? O sistema prisional brasileiro tem chamado a atenção para si, não é? Seja através de eventos internos ocorrendo, não é? Ou através de noticiários ali, a gente percebe que sim, ele tem chamado a atenção para si. Ele até dá exemplo, né? Nós só vamos nos preocupar com o computador quando ele quebra, né? Ele chamou a atenção. Sim. Senão... E o sistema prisional me parece que ele tem vem no mesmo sentido, né? As pessoas só estão se preocupando porque está chamando a atenção. E aí, então, é preciso agora discutir. Claro que, como qualquer sistema, a gente não pode ou não deve generalizar. Claro. Nós temos unidades que funcionam muito bem, né? E unidades que estão em situação muito precária. Unidades que podem ocorrer rebelião a qualquer momento e outras unidades em que os direitos são mais respeitados, claro. Existe um exercício maior de cidadania dentro da própria unidade. Então, é um sistema que tem situações melhores e piores, sim, né? Sim. Mas na média está em crise, sim, como em qualquer lugar. Não dá para generalizar um país do tamanho do Brasil, né? Onde temos unidades modelo, continental, né? Unidades que são referência. Com certeza, existem unidades que estão muito bem com relação ao cumprimento da legislação, né? Infelizmente, a gente não pode dizer que são todas. Acredito que então os indícios dessa crise... Os indícios estão aí no dia a dia, não é? Se a gente vê que ocorrem muitas rebeliões, agora diminuiu um pouco. Mas pode ocorrer a qualquer momento, voltar a ocorrer a qualquer momento. Inclusive, a gente vê muito ocorrer lá no Ceará, ocorreu há um pouco tempo atrás no Rio Grande do Norte. Né? Então, rebeliões são indícios que a coisa não funciona bem. Se a gente perceber também que ocorrem crimes dentro do sistema prisional, entre eles mesmo, né? Até mortes, homicídios lá dentro, então, é claro que isso... sob a batuta do Estado, não é? A tutela do Estado. Aquelas pessoas estão lá sob custódia do Estado. Claro. Então, se acontece um crime lá dentro, mostra que a coisa está em crise, não é? O controle fugiu da mão do Estado. Fugiu do controle do Estado. E também, pior, não é? Muitas vezes o crime ocorre de lá de dentro para aqui para fora. Né? Muitos golpes que são praticados de dentro de presídios, né? Sim, muito, né? Muitos, né? Então, ligações que são feitas, fraudes, golpes. Então, e também, às vezes, o próprio Estado comete crimes dentro do sistema prisional. Então, realmente, a gente precisa refletir muito mais e buscar soluções para o que está ocorrendo. Eu sempre vi a superlotação como um indício também da crise, sabe? Não sei o que o professor acha,
Porque a superlotação mostra que o Estado não está acompanhando, né? Veja que nós assinamos um contrato social lá atrás, onde quem não respeita o direito do outro vai ser recolhido, não é? Sim. E aí, se o Estado é o único que pode punir, então ele precisa garantir que essa punição ocorra dentro dos limites da Constituição e de uma maneira humana, né? Exato. Sim. Então, quando existe uma superlotação, já quebrou. A gente vê que o Estado não conseguiu acompanhar, né? Não, é uma grande falha. A superlotação é um dos grandes indícios que o sistema é falho. É falho. A reincidência. Reincidência. E por incrível que pareça, não existe um órgão no Brasil que diga exatamente qual a reincidência exata dos nossos presos, né? Sugere-se que seja na casa dos 70%. Isso, 70%. Né? Ou seja, o objetivo da lei de execução penal, que é fazer cumprir a sentença e também reintegrar esse sujeito à sociedade, me parece que ficou não está sendo cumprido. Apenas na lei. Porque se nós falamos em reintegração, em reeducação, reinserção social e a reincidência, e uma reincidência tão alta... Muito alta, então, né? na prática, a gente vê que isso não funciona. É um discurso, né, para as pessoas que estão empregando o direito penal, que estão colocando, principalmente para os juízes na hora de sentenciar, né? Fica até mais cômodo para eles colocar como uma maneira de reeducar. Só que não funciona assim, não está funcionando com esse caráter reeducativo. Está funcionando mais como um castigo, né? A prisão. Sim, eu acho que se nós formos ver os discursos, as doutrinas, os pensamentos em relação à finalidade da pena de prisão, um deles seria, o que seria o mais nobre dentre todos, seria o da reintegração social, né? Que a gente vê que não funciona por conta dos altos índices de reincidência. O outro seria a pena como castigo, que muitos doutrinadores negam, mas que na prática a gente percebe que sim, que a pena funciona também como meio de castigo. Principalmente, e quando a gente assiste documentários e séries americanas, a gente percebe, no Brasil também, não é? Quando a vítima vai à televisão clamar por justiça, normalmente ela está clamando, na verdade, por vingança. É um castigo. Né? Para que sofra um castigo, uma punição, um castigo, uma pena. Né? E, infelizmente, o nome do direito é direito penal. Eu acho que esse nome precisaríamos começar a mudança pelo próprio nome do direito penal. Não é um nome mais adequado às suas funções de resolução de conflitos mais graves. Então, eu acho que a primeira reflexão é por que direito penal? Então, a pena com caráter de vingança. Eu acho que isso aí se sobressai muito, o caráter de vingança da pena. Uma vez, em sala de aula, eu falava sobre a possibilidade da pena ser vista como um castigo, uma vingança, né? E um aluno falou para mim que não, que apenas tinha unicamente um caráter de reintegração, de reeducação. E eu falei para ele, então, o seguinte, olha, vamos pensar numa hipótese, alguém que você goste muito. Essa pessoa foi estuprada, né? E no lugar de uma pena, a gente vai dar para essa pessoa, não vamos encarcerar, deixar fora, não é? Todo mês, R$5.000, contanto que ela não venha cometer mais nenhum estupro. Aí ele falou, não, e como é que esse cara cometeu um estupro e vai ficar solto? Sim, mas se a função da pena seria reintegrar, reinserir socialmente, que ele não praticasse mais, não houvesse reincidência, ele recebendo esse dinheiro, que é o dinheiro mais ou menos que se gasta com alguém que está preso, e ele não cometendo, resolveria tudo. Ele disse, não, aí não dá. Então mostra que realmente no nosso inconsciente tem um caráter... A gente espera um castigo. Um castigo, sim. De quem? Principalmente a vítima, né? A vítima. A sociedade, ela sempre quer uma retribuição, né? E quer culpados. Ela quer uma retribuição. Ela quer culpados também. E eu não a culpo, né? E não a julgo, porque, de fato, foi o sistema a qual se chegou, né? Sim. O sistema atual é esse. E aí existem alguns abolicionistas. É o sistema que temos. Mas será que é o melhor? Muito bem. É aí que os abolicionistas do sistema penal, eles enfatizam que precisa mudar, não é? A questão para mudar precisa ter uma alternativa.
qual seria, professor, essa alternativa penal que tanto se fala, né? Olha, eu acho que recuperação não atinge, não é? É certo, em alguns poucos casos, a gente vê, né, os 30% que não Sim. rescindem, talvez, né? Exemplo para os demais, a pessoa vai presa, então vai fazer com que ninguém cometa algum crime porque viu que quem cometeu o crime está preso, ou seja, não havendo impunidade, resolveria o problema da criminalidade? Eu também acho que não, porque, olha só, por que nós, por exemplo, nós aqui, né, não, em tese, nós não furtamos? É porque existe uma lei que pune o furto com aquela pena que está lá? Ou porque nós, nosso caráter, a gente já tirou isso das nossas condutas, essa possibilidade, né? Então, a gente já se autorregula para não fazer isso, ou não estuprar, por exemplo. Sim. Então, eu também não entendo como algo assim, como exemplo, a pena, não é? Profilaxia de crime. Até que, mesmo que não houvesse o crime de estupro, você iria estuprar alguém? Não é? Então, claro não é bem por aí. Então, sim, eu acho que a coisa é bem complexa. O senso comum precisa ser trabalhado, né, nesses discursos. Então, tem a ver com a formação do caráter também da pessoa. Tem, né? Muito a ver com a formação do caráter e da educação, de possibilidades sociais mais justas. Eu penso que esse é o caminho. Tem um ganhador do Nobel de 2000, salvo engano, Heckman, tem a curva de Heckman, que ele diz que nos países que se investem na primeira infância tem uma diminuição da criminalidade, né? Lá na frente o investimento vale a pena, né, essa diferença. E aí você tem também, no próprio Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tem, quando se fala de egressos, tem lá uma parte em que diz que o porquê que as pessoas deixam de cometer crime, né? O que seria a saída? Seriam travas morais ou bússola moral, né? E essa bússola moral ela gira em torno da família, da educação e da religião. Isso. Então, aqueles que não cometem, ou porque não querem perder o contato com a família, ou porque estudaram a ponto de entender que aquilo vai trazer algo de ruim, ou a própria religião, né? Que ainda tem também serve como freio. Serve como freio. E isso, a questão isso só se dá na primeira infância, né? A embutir essas travas morais numa pessoa só acontece lá na primeira infância. Por isso, né, que essa trava é tão eficaz lá no início. E você, professor, acredita que na prisão lá a pessoa vai realmente tem uma opção de melhorar essa parte do caráter, dela não voltar a cometer isso? Em alguns casos, sim. Eu uma certa vez vi uma situação que ocorreu nos Estados Unidos, né? Uma pessoa foi fazer um assalto, um roubo em um posto de combustível lá dentro do caixa, e na fila tinha lá um rapaz bem forte, era um lutador lá de jiu-jitsu, né? E quando o outro chegou lá, né, para fazer o assalto, ele não percebeu que tinha essa pessoa, ficou lá, né, praticando o crime, e o lutador foi por trás e agarrou ele, imobilizou, não é? Até chegar a polícia. Mas a situação foi muito interessante, porque a pessoa que cometeu o crime, ele falou, olha, depois entrevistaram ele, depois que ele saiu da prisão, disse, para mim foi a melhor coisa do mundo. Eu estava numa situação de drogadição e eu não tinha outra opção para manter o meu vício de drogas naquela época, a não ser cometer, não tinha mais dinheiro, tinha vendido tudo, eu tinha que arrumar dinheiro de alguma maneira. E aquilo me deu um freio. Eu passei lá dentro por um tratamento e agora estou voltando ao convívio. Então foi mesmo necessário para mim aquilo que ocorreu. Foi bom para mim, ele falou, né? E entrevistaram também o rapaz que o imobilizou até a polícia chegar. Ele disse, olha, infelizmente era o que eu tinha de fazer. Ele não ficou com raiva, não ficou com ódio daquela pessoa que chegou lá ou querendo vingança, né? Mas pelo que ele fez, ele tinha que responder conforme o direito. Uhum. Então, e os dois ficaram amigos depois. E eu achei essa situação bem interessante, porque pode sim
para certas pessoas, ser mudança, né? Sim. Representar uma mudança. No sistema que a gente tem hoje, prisional no Brasil, você acredita que isso seria uma opção? Não, se nós formos generalizar, o sistema mais deseduca que educa, não é? Eu gosto muito de trabalhar nas disciplinas que eu dou, clássicos, livros. Eu acho que, principalmente os filosóficos, acho que o aluno de direito sem um pensamento filosófico, ele não consegue atuar bem profissionalmente. Eu não consigo ver a academia só como uma formação profissional, técnico-profissional. Eu acho que a academia também é uma formação de cidadania, de ação, de mudança de valores e aperfeiçoamento do ser humano também. Criar empatia, né? Criar empatia, criar valores, desenvolver competências nessa área de relacionamento também. Então, um dos clássicos que os meus alunos leem é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Lembra? A gente viu a novela. Uma novela. Então, lembra do Jean Valjean, né? Sim. Jean Valjean, ele passa, salvo engano, 20 e poucos anos lá, em trabalhos forçados, né? Porque ele roubou o pão para dar comida para os sobrinhos. E ele sai completamente não recuperado de lá e revoltado com tudo aquilo, não é? E ele sai e comete um novo crime na casa de um bispo que o acolheu. Assim que ele sai, ele não tem opção, ele não tem dinheiro, não tem nada, né? Então sai, comete um novo crime. E depois de cometer esse novo crime, ele é pego novamente e levado até o bispo. Então ele já estava pensando, vou passar mais 30 anos, vou morrer lá dentro em trabalhos forçados, né? Só que quando ele chega lá, o bispo fala para os soldados que o prenderam, não, olha, ele não roubou nada aqui não, fui eu que dei para ele. Tem mais uma coisa que você esqueceu aí, traz mais uma prataria lá, tá aqui, pode levar. Olha só. Aquilo foi o que fez o Jean Valjean mudar. Dali em diante tem uma cena chamada Solilóquio, né, que ele reflete, ele diz, nunca mais eu vou cometer nenhum crime. Então, aquele momento com o bispo lá, que ele deu uma lição de moral, não é? Um ato de clemência quase ali. Não é? Em favor foi aquilo criminoso. Que fez o Jean... Valeu mais do que 30 anos na prisão que ele passou. Né? Então, a gente vê que são outras coisas que podem fazer a pessoa mudar. O sistema prisional também não parece que não serve para todos os tipos de pessoas, né? Tem um promotor de justiça de São Paulo, que Porto, de sobrenome Porto, ele traz uma informação assim que, veja, aquele que é do colarinho branco não precisa aprender nada lá dentro, ele já sabe, e inclusive sabe que ele está cometendo, o que ele cometeu é errado, né? Aquele que cometeu um crime passional foi num momento de forte emoção, né? Ele não é necessariamente uma pessoa ruim. Sim. Não é? Olha, e você, William, que passou vários anos dirigindo unidades, né, do sistema prisional, você sabe. Tem gente lá dentro que pode ter sido presa de maneira injusta. Não é? O Estado pode cometer erros de julgamento. Dia a gente vê nas notícias que ocorre erro, né? E tem pessoas lá dentro que eu não gosto de classificar as pessoas entre boas e más, né? Mas tem pessoas lá dentro que são iguais às pessoas que estão aqui fora, que na verdade são iguais, não é? Então eu agora, quando vim atravessando aqui a rua, passando na passadeira, na faixa de pedestres, né? Um dos carros não respeitou. Se eu tivesse realmente passado, ele teria me atropelado ali. Então ele passou com tudo e não parou. Os demais pararam. Sim. Então, será qual a diferença dele para alguém que está lá dentro? Não é que se eu desse mais alguns passos ali, eu confiasse que ele iria parar, ele teria me matado. Sim. Não é? Então, qual a diferença dele para alguém que está lá dentro? Muitas vezes não há. Não é? Nós que estamos aqui fora e que temos um imenso preconceito por quem está lá, a gente faz essa diferenciação dos bons e dos maus, mas na verdade somos todos capazes de cometer atos de grande bondade, como também atos horrorosos. E todos a diferença muito provavelmente está lá no caráter, na formação do caráter. Tirando, claro, esses casos, né? Que a gente consegue nos autorregular. Sim. É isso que é mais importante, né? Ter um controle sobre as nossas emoções, ter um controle sobre o que a gente vai falar e vai fazer. Trazer para... O terceiro caso que o promotor traz seria aqueles casos em que a justiça foi muito tardia. Então ele cometeu ali um deslize aos 18 anos e demorou 10 anos para receber uma sentença.
Aos 28 ele já constituiu família, arrumou um emprego, e aí vem a punição, né? Sim. Aí, ou seja, ele Justiça vai encarar isso como... tardia não é justiça, ele não vai, é? ele vai encarar isso mais como uma punição do que Essa é uma das sanção, grandes não é? críticas à decisão É. a de 2 anos atrás do STF. Porque se for para poder iniciar o cumprimento de pena, tiver que esperar os recursos tramitarem em todas as instâncias, nós vamos ter caso que o crime vai prescrever e Sim. ninguém vai ser punido, não é? É. Ou se chegar a ser punido, quanto tempo vai passar para que a pessoa seja... É uma das grandes É. críticas. Então estamos no caminho certo. Essa discussão é relevante, então o professor eu- deve eu- estar nas Eu imagino, academias. enquanto pesquisador, acho que sim, o tempo todo. Né? Vocês têm um papel, voltando, né, para Ieren, vocês têm um papel fundamental na mudança desse direito que está posto aí. Né? E você acha que nós, como estudantes de direito, é importante que a gente tenha conhecimento sobre a área penitenciária que hoje em dia a gente tem no Brasil? Sim, eu acho que todo cidadão, né, tem, como diz Ieren, o dever, não só o poder, mas o dever e a responsabilidade sobre o que está acontecendo no nosso país. Não só os estudantes. Não né? só os estudantes, A mas sociedade mais inteira. ainda os estudantes, porque vocês vão ser operadores nessa direito. área. E você acredita Então- que seria legal, até mesmo, tipo, quando se tem, vamos dizer, como a gente estava falando na primeira educação, né? Levar a conhecer que, vamos dizer, de certa forma, se você fizer alguma coisa que não é legal, que não está conforme o que está escrito na lei, você pode parar aí? Sim, eu acho que qualquer pessoa pode parar lá, né, no sistema penitenciário. Qualquer pessoa pode acontecer algo, independente do não é? seu Independente, cargo. exatamente. E para isso, se qualquer pessoa pode cair lá, a gente precisa ter um local que sirva para todos, não é? Então, pronto, enquanto pesquisador, eu penso muito numa ilha-prisão. Ilha-prisão não é uma penitenciária na ilha, tá? É diferente. Aham. É uma ilha-prisão aberta, né? Em que lá tenham casas, escolas, tenha esporte, e que a pessoa vá para lá e não tenha muros. Ele vai lá, vai ser afastado por conta da periculosidade, não é? Ele vai ser afastado da sociedade, mas vai viver numa comunidade com outras pessoas que foram afastadas também, mas de maneira humana, livre. Ele vai precisar trabalhar, ele vai Sim. precisar buscar seu sustento lá, dentro do que precisa nessa comunidade na ilha, com outras pessoas também, né? E não seria prisão, mas é uma ilha-prisão, não uma prisão numa ilha. Você Entendo. seria afastado da sociedade. você- Afastado da sociedade. Não sei se você conhece, mas a gente tinha antigamente em Ushuaia, no fim do mundo, né, Argentina. Quando eu fui visitar lá, a gente tem o tour. A primeira coisa que eles falam é fazer o tour no presídio. Tipo assim, você vai, conhece tudo na cidade em volta disso. Porque Sim. antigamente, como é um lugar que não tem como você sair dali, Sim. a não ser a nado, que você nunca vai conseguir Aham. chegar a Alasca, que é o ponto Sim. mais perto. Então, ali era a ilha onde realmente tinha. Sim. E eles tinham Mas que não trabalhar. seria, na minha opinião, uma prisão. Seriam casas, locais em que ele ia ter que trabalhar. É uma comunidade. Hoje Seria mais se humano, assemelha né? muito ao colônia penal agrícola. Seria, Sim, aberta, que como é uma colônia direcionado penal ao agrícola, sistema só que num lugar que ele não semiaberto hoje. pudesse sair, não é? E que- Mas que e ele que tivesse pudesse obrigações. E que pudesse se sustentar. Precisava se sustentar. tem que Dentro do- sustentar. Quem está fora não tem Claro. que se sustentar? Sim, sim. Então E tem- é mais ainda, não é? Não teria, então, a figura do Estado Eu acho que entregando mais ali ainda para indenizar a vítima, né? bom. Para indenizar a Não, vítima, e ele tem também que arrumar tinha- meios de... Se eu não me engano, não sei se ainda continua, mas tinha nos Estados Unidos, tinha uma que era uma ilha, literalmente, aonde era uma prisão. Era só a ilha, só tinha a prisão, era totalmente fechada. E lá recebia, assim, visita, mas era, tipo, muito fechado para que fosse alguém lá, realmente. Alcatraz, se fala. Isso, Ilha de Tá. Alcatraz. mesmo. Mas assim, é diferente do que eu tô falando. O que eu tô falando é uma ilha onde ele vai viver numa Livre. comunidade. É uma Sim. ilha social. Uma comunidade Então seria um funcional. ambiente mais humano do que uma penitenciária. Sim, né? sim. Mais afastado da eu- sociedade para aquelas pessoas que realmente têm periculosidade. Sabe que existem vários projetos no Brasil que têm resultado muito positivo, né? Você tem, por exemplo, os projetos que envolvem as APACs. São associações de proteção ao condenado. O índice de reincidência lá é minúsculo. A questão serve para todos os nossos presos? Não serve, né? Não. Porque Sim, existe uma... Eu acho que esses casos seriam para situações mais graves. Não é? Porque
a liberdade é um bem que tem muito a ver com a nossa autodeterminação. Quando a gente perde a liberdade, eu acho que um pouco da nossa humanidade também é perdida. De que vale a gente estar vivo sem ter liberdade, né? Eu estou falando isso, mas eu não estou querendo que ninguém que esteja preso queira se matar, não é isso, mas é uma perda imensa para a nossa humanidade, a liberdade. A liberdade. Então, eu acho que essa situação de afastar tem que ser casos mesmo de alta periculosidade. Deveríamos ter outros mecanismos, prisões domiciliares, por A exemplo. gente tem mecanismo. consta, né, também com, se eu não me engano, é caso do albergado, que está escrito no código, só Isso. que realmente a gente não tem nenhuma no Brasil. Não É. funciona, né? No caso do O albergado regime é aberto para não regime funciona. aberto, mas É. não... É. É que hoje o próprio regime semiaberto já não É um regime está na sua aberto. integralidade cumprindo em colônia, né? Sim. O próprio regime semiaberto já tem sido harmonizado com tornozeleira. E sabe que as Isso. tornozeleiras têm um índice de reincidência também menor, pelo menos em eu alguns acho que é estados. um caminho né? também, tá? Já tem é um um bom índice de caminho. reincidência menor. Não sei se é porque é possível... Aí que tá, precisa investigar, né? Não sei se é porque é possível burlar, né, a tornozeleira e aí ainda assim continuar cometendo delitos. A bula, professor, mas eu acho que são poucos casos. Ou então, né, que Sim. de fato fique cumprir a pena com restrição da liberdade Menor, não é? menor, né, em Sim. casa, próximo da família. Mas que ele possa viver, não é? Trabalhando, né, Sim. de fato seja Do trabalho para casa, da casa uma para o trabalho. alternativa. Eu então. acho acredito que- que isso seria uma das melhores alternativas que a gente Sim. teria. Tem que ver se a vítima não vai sentir como uma sensação de impunidade, não Claro é? que tem alguns crimes E- que não dá pra a gente Tem crimes contabilizar, também que não né? dá. O tal do inimigo do Estado. E aí, Tem né? crimes também que não dá. Mas, assim, aí vem outro tipo de direito, que é a justiça restaurativa, por exemplo. Não é? Tentar, porque a pena, seja ela de prisão ou qualquer uma outra, não resolve as feridas emocionais que envolvem um crime. Qualquer crime, principalmente o homicídio, o crime deixa um rastro enorme de destruição emocional, psicológica nas pessoas, nas famílias, nas vítimas. Isso ocorre, não tem para onde correr, né? Então, mas a pena não resolve isso. A pena não resolve. Muita gente vive só do passado, não é? Enquanto não perdoa, não consegue perdoar, não consegue olhar para frente, mesmo o autor, o infrator estando preso. Então a pena não resolve isso. Então Não, temos que ter outros mecanismos para cuidar Da do vítima. lado da Da vítima, vítima. do É que lado a emocional. A Da vítima e sempre do vai autor também. querer, a família da vítima sempre vai querer o mesmo destino que foi condicionado Sim. à pessoa que E sofreu. aí, né? isso Mas- historicamente, isso ocorre, não é, professor? Desde Mas há casos da que, antiguidade, que né? o autor, ficar de cara com a vítima, o autor ele percebe o sofrimento que ele causou na vítima. Há casos que levam o autor a refletir sobre o mal que ele fez. Só que é muito difícil levar uma vítima de certos casos diante do autor, porque vai ter gente que não vai nunca mais querer ver a cara daquela pessoa. Depende, né? Depende. Tem vítimas que querem ir, que querem confrontar e conversar. Então, cada caso é um caso. Eu acho Sim. que tudo isso tem que ser visto com profissionais, né? Sim, e isso Psicólogos. é o Mas que às explica vezes, a justiça restaurativa, né, justiça professor? restaurativa. Às A vezes, nossa- esse diálogo do autor com a vítima é importante. Hoje a nossa justiça, ela foca no réu, não é? No preso. Na verdade, E a ela foca justiça- na pena, né? Na pena. Foca na pena. O Direito foco penal. o foco é né, Os o atores acusado, que- o A indiciado. vítima, né? ela sempre é esquecida. O foco é no na Os verdade. castigo, atores né? envolvidos, né, Vamos são dizer. Enquanto a esquecidos. justiça restaurativa muda o foco para a vítima. Muda o né? foco. O foco vem para... Numa pensar. tentativa de restauração. Não quer dizer que a pessoa não vá sofrer as consequências do que ela fez. Sim. Mas a restauração do que ocorreu pode haver. Né? Eu acho que quando alguém que fez algo em relação a outra pessoa e ela conversa com essa outra pessoa e ela mostra sinceramente que ela está arrependida, é mais fácil a outra pessoa perdoar. Professor, agora me veio um questionamento à cabeça. No caso, vamos supor, de um estupro, né? Onde a vítima realmente aceita ter esse encontro com o autor. O autor já está preso, ele continua cumprindo a pena dele normal e tem esse encontro com a vítima. É desse jeito que funciona? Não, eles precisam concordar. É preciso ver a finalidade desse encontro, não é? Para que, se for
houver possibilidade de haver uma restauração emocional, né? Porque os crimes em si, a gente precisa ver também o homem delinquente como alguém que, de certa forma, está doente, né? Porque ela não consegue conviver socialmente da maneira mais sadia. Então, existe um certo grau de doença também nessa pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, que se tiverem compulsão sexual e não conseguem se deter nessa compulsão sexual, precisa fazer algum tipo de tratamento. Não basta apenas estar presa, não é? E tem casos que não têm recuperação. Então, precisa ver se a situação vai ser benéfica ou vai ser pior, né? É preciso Não, claro. tudo isso Inclusive, eu acho que averiguar. esse exemplo não é um bom exemplo para a justiça restaurativa, né, professor? Eu acho Porque que é um crime que traz muita dor e sofrimento. Revolta, né? E a pessoa vai querer... Tem uma versão mesmo. Mas, assim, até porque, assim, o professor acho que está coberto de razão, né? Está nos ensinando isso, porque não quem comete esse tipo de crime, em sua grande maioria, geralmente nem progride de regime, né? Porque... é um dos poucos crimes que os juízes ainda pedem exame criminológico, né? Sim, convém pedir. E geralmente Tá? é o exame Não podemos criminológico. correr o risco de ter isso acontecendo novamente. Exato. Não é? Então, e geralmente o exame E muitas vezes há patologias por trás negativo, também. né? Sim. Porque assim, entende-se que ele vai repetir. E normalmente, Inclusive, eles né, ficam, não é uma regra, eles ficam mas repete. afastados, né? No sistema prisional. Ficam Geralmente, em unidades separadas, né? Sim. Vamos conhecer um pouco, então, como que uma pessoa entra no sistema prisional. O Estado, professor, como o único detentor do direito de punir, não é? Nós sabemos que, ainda que o cidadão queira fazer justiça com as próprias mãos, legalmente falando, o Estado é o único que pode, né, sancionar alguém. Quando que ocorre isso? Privar alguém de liberdade, quando que o Estado passa a ter essa autorização? Olha, professor William, antes de responder, eu queria só refletir um pouco mais sobre o Estado tem direito de tirar a liberdade das pessoas. Essa reflexão nós já fizemos aqui, não é? Sim. Questão da ilha-prisão, outras medidas diferentes do encarceramento, da prisão. Isso precisa ser refletido, não é? Claro. Porque, como eu falei, retirar a liberdade é retirar, de certa maneira, a humanidade. O que somos nós sem liberdade? Então, o Estado se detém nessa posição de retirar a liberdade das pessoas. E quando isso pode ocorrer? Eu entendo que em situações gravíssimas. Situações que são situações extremas, como casos de alta periculosidade, de pessoas que não têm como conviver mais socialmente, porque eles não conseguem se autodeterminar, vão acabar cometendo crimes, ou não têm noção de que aquilo é errado. Tem pessoas que não sabem que certos comportamentos são errados, elas são amorais, elas não têm esse senso de moralidade. Então, a maneira de frear isso é o tratamento em unidades cumprindo medida de segurança ou realmente apenadas presas, não é? Mas tem que ter o devido processo legal, claro, né? O respeitar da presunção da inocência, tudo isso, claro. Então, só em medidas extremas, eu acho que o Estado poderia, eu optaria sempre mais por outras modalidades, e aí a substituição da pena por pena restritiva de direito, né, cumprimento através de trabalho voluntário. Tem outras medidas que eu acho que deveriam ser esgotadas antes de chegar no cerceamento da liberdade. Ok. Bom, tendo a liberdade como a regra e a exceção, então, a prisão, diante da lei que está posta, acho que é interessante que o professor fale um pouco, né, aos nossos alunos sobre prisão-pena e prisão sem pena. Né? Como é isso? Sim. Como que alguém pode ir preso sem uma pena? Imagino, olha, qual seria digamos, se nós formos colocar uma pena como reeducação, reintegração e até punição, não é? Para alguém que é um corrupto, por exemplo, que retira do Estado dinheiro de todos, que vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde, vai faltar para áreas que precisam, né, de recursos públicos. Qual seria a maior pena para ele? Eu imagino que seria trabalhar o resto da vida com salário mínimo e tentando devolver o que ele roubou, sabe? Então, assim, prisão resolve isso? Né? Então, a gente precisa refletir
sobre o Esses assunto. crimes econômicos já tem um estudo amplo sobre Não isso. é? Né? Tem o professor Se a Peri prisão- Chiquida e outros Então, eu que entendo assim que tem falado que... se nós temos possibilidades de prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, prisão Em flagrante. em flagrante. Então, primeira. essas situações são exceções, porque a regra e o nosso direito caminha para isso, é o indivíduo responder em liberdade ao processo judicial. É o que a sociedade não entende, né? A sociedade não entende. O polícia prende e o juiz solta. É isso que a Isso, nossa não sociedade não consegue entender. Isso, porque o senso comum funciona de uma maneira, muitas vezes mesmo, diferente do entendimento técnico-científico penal, dos estudiosos, daqueles que trabalham com ciência. Né? A gente vê e é preciso, por exemplo, que a gente saiba galgar o nosso raciocínio lógico-jurídico com base em premissas científicas e não no senso comum. Claro. Porque senão a gente vai estar cometendo um erro que eu acho que é um erro crasso e um erro que nós, enquanto estudiosos do direito, não deveríamos cometer, que é responder de maneira simples a questões complexas. Questões complexas não têm resposta simples. Não existe. Não há, né? Não há. Bom, iniciando então por uma dessas modalidades de prisão cautelar, né? O próprio flagrante, por exemplo. Flagrante delito, vocês, se ainda não sabem, precisam... vão chegar o momento, né, professor, de estudar essa parte do Sim. direito. Tem um projeto chamado penal. Auto de Prisão em Flagrante. Exato. E aí vocês vão ver que o cidadão comum pode prender alguém em flagrante delito. Sim. Né? E o policial deve. Isso. Né? Em flagrante delito. Sim. Então, Eu penso que o policial em exercício, né? em exercício. Mas é claro que moralmente o que não está em exercício também deve, né? Há discussões. Há discussões, né? Então, assim, se o nosso técnico André tá atrás das câmeras aqui comete um crime nesse momento, qualquer um aqui da sala pode, né, levantar. Foi o que aconteceu naquele caso que eu disse, aconteceu que ele imobilizou o assaltante dentro lá até a polícia chegar. Exatamente. E aí, a partir daí, esse indivíduo, seja preso pela polícia ou pelo cidadão, ele precisa ser encaminhado, né, e colocado frente ao juiz. E a isso, né, criou-se então a audiência de custódia. O que o professor acha da audiência de custódia? Olha, há projetos que tramitam no Congresso para acabar com a audiência de custódia ou restringir a audiência de custódia apenas para aqueles que não são reincidentes ou que não têm ficha criminal. Eu acho que... Como primeiro réu, então. Isso. Eu acho que não. Eu acho que a audiência de custódia... a justificativa é que coloca em xeque o procedimento policial, porque uma das funções da audiência de custódia é verificar se não houve excessos no momento da de prisão, custodiar, né? da prisão. Mas eu acho que a audiência de custódia não é só para isso, né? Isso é bom. Se eu fosse policial, eu iria achar bom, porque de qualquer maneira os excessos são exceção, né? Claro. São exceção. A gente sabe, a polícia é muito mais correta do que a banda podre, não é? A banda podre é uma minoria. Mas e também iria chancelar o procedimento que a pessoa fez, que foi o procedimento correto. O juiz iria ali chancelar, não é? Sim. Se houvesse alguma coisa contra, que se falasse, quem não deve não teme. Mas a audiência de custódia eu acho que tem uma finalidade maior ainda do que isso, que é dar celeridade justamente aos casos em que a pessoa está presa em flagrante e o juiz vai decidir, ouvindo as partes, defesa e ministério. A pessoa tem que ter uma defesa na audiência de custódia, não é? Vai decidir sobre o encaminhamento, se transforma a prisão em flagrante em preventiva, se decreta medidas cautelares diferentes, alternativas à prisão, ou se faz relaxa, né? O livramento, deixa a pessoa... Ou livramento... liberdade condicional, né? Coloca a pessoa em liberdade. Sim. Cumprindo ou não Se cumprindo ou não. alguma então, medida. traz celeridade a essa medida, porque
24 horas para ocorrer a audiência de custódia. Então, imagine se não houvesse audiência de custódia, às vezes houvesse um atraso para esses autos chegarem até o juiz, serem conclusos ao juiz, porque passa pela secretaria, não é, da vara criminal, para ir para o juiz, a pessoa ficar presa em flagrante por dias, não é? Não pode, é justamente isso. Não. Seria um retrocesso. Retrocesso, na minha opinião, um grande retrocesso. A celeridade a decidir o que fazer com a pessoa presa em flagrante, ela é fundamental. Ok. Bom, uma vez prendendo alguém cautelarmente, é porque tem fundamento, né? Não se pode deixar ninguém preso, a não ser que tenha sido condenado. Um dos objetivos da prisão cautelar da audiência de custódia é esse, não é? Se Exato. não houver fundamento, ele vai liberar incontinente. Sim, mas além das circunstâncias que se observa na audiência de custódia, o juiz vai observar os fundamentos para manter a prisão, converter em preventiva, isso, por exemplo. A legalidade de se manter preso ou não. Uma vez, então, correndo ali todo o processo e, ao final, então, essa pessoa foi condenada, né? O cumprimento da pena, professor, inicia-se imediatamente a condenação? Existem entendimentos? Isso. Como funciona essa questão? Olha, eu acho que a gente precisaria... Eu acho que o grande erro na discussão do momento de se cumprir a pena está em confundir o trânsito em julgado com a execução provisória da pena. Eu acho que precisamos separar as duas coisas, porque são coisas realmente diferentes, né? A gente precisa ponderar, por um lado, as garantias que todos nós temos, que são garantias que precisam ser respeitadas no processo penal. E, inclusive, dentre essas garantias está o princípio da não culpa, né? Presunção de inocência. Presume-se, eu não gosto de usar inocente, eu acho que inocente nenhum de nós aqui somos, né? Presunção de não culpa eu acho melhor, mas vulgarmente presunção de inocência, certo. Que na nossa Constituição diz que vem com o trânsito em julgado. Mas essa leitura, eu acho que está ultrapassada. A gente precisa desassociar uma coisa da outra. Porque, e aí entra a sensação de impunidade, que eu acho que é péssima, né? Imagine a sensação de impunidade não só. Por que nós temos tantos tribunais? Se apenas quando chegar na última discussão, é que a pena pode ser executada, porque só tem o trânsito em julgado, para aquelas pessoas que financeiramente conseguem levar o processo até o final, que aí os mais pobres, a gente sabe que não chegam lá, não é? Não chegam por uma série de motivos, até o STF. Então, de que servem os outros tribunais, os julgamentos que ocorrem nos outros tribunais? Na primeira instância e na instância revisora, no tribunal colegiado, digamos, colocando na justiça comum, okay. Juiz singular, Tribunal de Justiça, não é? Segundo grau. Esgota-se ali a discussão factual sobre autoria, sobre materialidade. Os demais recursos não tratam mais disso. Os demais recursos vão verificar se houve afronta a questões processuais, mas materiais não. Fatos e provas já ficou acabou, pra trás. Não morreu, não é? Então, vão ter outras discussões de outras dimensões. Essas não mais. A culpa já foi esclarecida. Já foi batida ali, né? Se a pessoa for condenada em segundo grau, acabou. A culpa dela já está decretada ali, não é? Uhum. Então, eu acho que o momento mais adequado para haver uma execução provisória da pena seria ali. O início do cumprimento após a decisão de segundo grau. Segundo grau, exceto quando a pessoa, a pessoa que foi condenada em segundo grau apresenta um recurso em que ela consegue ali, no seu recurso, mostrar que houve discussão em relação à autoria e à materialidade, não há mais, não é? Que houve afronta a princípios ou garantias constitucionais e que aquilo ali tem plausibilidade. Porque o recurso, quando ele chega, existe um juízo de admissibilidade realizado para saber se esse recurso é recebido e para onde ele vai.
Então, na análise desse juízo de admissibilidade, se conseguir observar que há verossimilhança ou há indícios ali que ele tem razão, que há uma probabilidade jurídica de dar certo esse recurso, eu acho que não deveria executar, não é? Executar provisoriamente aquela pena que, em segundo grau, foi chancelada pelo tribunal. Compreende, professor? Sim. Mas nos demais casos, vai só gastar tempo. Sim, sim. E o crime pode ser prescrito, né? A sensação que vai dar é que a justiça não está sendo feita. E para que servem os outros os tribunais, então, se só quando chegar no último é que vai iniciar o cumprimento da pena, não é? Exato. Então, eu penso dessa maneira. Eu acho perfeito. Eu compactuo com esse entendimento e acho que é o mais cabível. A questão é que nos últimos anos, de 2016 para cá, o nosso STF mudou de posicionamento, de entendimento vezes, né? 4 vezes. É. Né? Então ele entendia que a pessoa deveria ser E presa. o último foi 6-5. Exato, foi apertado. Assim como o penúltimo também. Né? Então ele em dado momento, em 2016, ele, quando se posiciona, entende que tem que ser com o cumprimento através da letra da Constituição, ou seja, né? Interpretação literal. Exatamente. Transitado em julgado, aí pode dar início. 2018 ele altera e entende justamente como o professor entende hoje, né? Que após segundo grau, não há que se discutir mais fatos e provas, né? Não. A culpabilidade já está superada. Já está superada. 2019 ele mantém, e aí agora, recentemente, ele altera o entendimento novamente, né? E volta a entender, literalmente, que a prisão deve ocorrer somente após transitar de julgado. Essa insegurança jurídica, né, causada por diversos entendimentos não foi não posso nem dizer uma evolução, né? Porque são tão poucos anos para cá, né? E se alterou tantas vezes. Essa insegurança jurídica traz prejuízo para quem? Primeiro, mais para a pessoa privada de liberdade ou para a sociedade, que acaba não tendo ali, né, cerceado aquele que realmente teria né, aquele perigo in mora, ou seja, ele realmente é um perigo, deveria estar recolhido já desde as... O direito ele não tem um sim ou não, né? Tem diferentes visões. Certo. Para quem é mais garantista, vai entender que a maneira como o STF se posicionou agora, por 6-5, né? É a maneira mais correta, porque vai garantir ao cidadão que o Estado vai reconhecer todas as suas prerrogativas até a última instância, que é quando ocorre o trânsito de julgado. Mas daí seria só para alguns cidadãos também. Para alguns que conseguem ter acesso a essas garantias todas, né? O cidadão comum ficaria preso aí na segunda. Normalmente o cidadão comum não consegue levar para discutir no STJ nem no STF, não é? Então, uma outra visão é essa, é que a justiça tarda não é justiça, não é? E que é preciso que, esgotado o reconhecimento da culpa ali e confirmada pelo tribunal em decisão colegiada, se comece a se cumprir aquela pena. Agora, voltamos à discussão maior, eu acho, né? A pena resolve? Então, a gente volta para discutir a questão da pena novamente. Em que casos ela deve ser aplicada? A pena privativa de liberdade, né? Porque a gente vê que não resolve. Então, tem muita coisa para a gente fazer. E a responsabilidade é nossa, não adianta a gente fugir. Sim. Colocar na mão do STF ou colocar na mão do Congresso. Nós precisamos, enquanto estudiosos, pesquisar, trazer respostas e colocar a discussão para que a gente possa confrontar ideias para ver o que é que se sobressai daí. Ok. Tem uma frase que diz assim: hoje o preso está contido, amanhã ele está contigo. Então a sociedade precisa discutir esse tema, né? Que muitas vezes é um tabu. Tem muita lenda urbana que se cria em volta do sistema prisional, e quando você começa a estudar, você vê que também, né, não é assim. As visitas técnicas servem para isso, né? São pra essenciais. Desmistificar diminuir os preconceitos. Exato. E Alvino Augusto de Sá,
né? Esse foi o dono dessa frase que eu disse. Aham. A questão é, enfim, conseguimos entender agora, então, como é composta essa população, né? Então, se estão presos hoje, é porque estão condenados. E a população carcerária vem aumentando, vem né? aumentando. Ou então estão aguardando uma decisão, né? Sim. Com fundamentação. Claro que seria essa a exceção da prisão, né? A prisão pode acontecer antes da sentença transitada em julgado, né? Desde que há fundamentação para se manter preventivamente preso. Muito bem, professor. Em casos excepcionais, é que claro. consegue atingir todos os requisitos para manter a prisão preventiva. Hoje, no universo de quase 730, 750 mil presos, cerca de 35% é preso provisório, né? Ou preso cautelar. Enfim, não é muito diferente do resto do mundo. Tem prisão, Sim. tem lugar de primeiro mundo ali, Europa, que tem 40%, 45% de pessoas presas preventivamente. Né? Então a crise há e é no mundo todo. Não é um problema exclusivo do Brasil, não. E existem em alguns países, eu assisti alguns documentários sobre prisões na Bolívia, no Peru, que a situação da população carcerária é horrível. Não, mas a gente pode olhar aqui para o nosso país vizinho, no Paraguai mesmo, onde realmente eles servem até você tem a comida, você tem direito a comer, só que você não tem um prato para você servir. Então, dentro mesmo da prisão, eles vendem a metade da garrafa. E da onde vai ser esse dinheiro? As pessoas de fora trazem dinheiro para dentro. Tem pessoas que estão presas que abrem uma empresa dentro mesmo da prisão. Tipo, tem um documentário que saiu na Netflix mesmo que o cara tem uma empresa de lavanderia dentro da prisão. E o cara faz churrasco vender dentro da prisão. E ele saiu e voltou para ser preso porque como que ia funcionar se ele não estivesse lá dentro? Tem tudo isso. O Brasil ele chama atenção por ser grande, né? Sim. Então hoje a terceira maior população carcerária do mundo também se deve ao fato de somos a quinta maior população do mundo. Claro Mas que é proporcional. De 10 anos para cá cresceu muito. Cresceu bastante. Cresceu bastante. É uma linha que aumenta 2 a 3% a cada ano, assim, o sistema prisional, né? Cada 50 anos ali, 50 e poucos anos, vai dobrar nessa linha, né? É a preocupação de todo gestor, não é? Porque, imagina, eu preciso garantir que eu tenha onde prender. Mas, enfim, partindo já pro encerramento, professor. Pode, as meninas ali, o professor, algumas considerações finais, fica à vontade. Tem mais alguma pergunta? Algo que queiram? Só agradecer mesmo. Tem pergunta no chat. Tem pergunta no chat. Vamos ver o chat aqui. Nosso... Andrew, eu acho que foi Andrew que perguntou no chat, né? O nosso Andrew Pode falar a pergunta aí. trouxe uma pergunta que é: existe lei obrigando o detento a permanecer preso? Vi um documento, só Sim. concluindo aqui. Legal, pode falar. Vi em um documentário sobre direito penal, onde informaram que existem países que falam que existe penalização, mas o meliante não é obrigado a permanecer preso. Não existe uma lei que fala sobre isso em alguns países. Pode falar sobre? Eu vou devolver essa pergunta para o professor William. Por quê, né? Sim. Porque aí é onde é que está. Será que o apenado ele tem direito de fugir? Né? Do direito de fugir da prisão. Né? Legal. Em que sentido? Se o nosso direito ele é regido pelo princípio da legalidade, não é? Claro. Então, se não houver nenhuma norma punitiva que traga alguma sanção à fuga, simplesmente ele vai ser capturado e vai voltar, né, para ser novamente encarcerado. Ele tem o direito de fugir, não é? Porque não há nada contra a lei. Então, ao fugir, ele está infringindo alguma norma aqui dentro do sistema penitenciário do Estado ou não? Vamos lá. Com relação a se existe lei obrigando o detento a permanecer preso, bom, a lei que o prendeu, né? Uhum. Tirou sua liberdade. Tirou sua liberdade. Então, veja que eu estou falando momento. aqui do que eu conheço de legislação nacional. Se existe algum país que sentencia e
e não obriga o cumprimento, né, da sanção, eu desconheço mesmo. Mas veja que no Brasil é dever do preso se submeter ao cumprimento da pena. Então, uma vez superada essa discussão, né, se inicia após a segunda instância ou após o trânsito em julgado. Uma vez, a questão iniciou o cumprimento, é dever do preso se submeter ao cumprimento da pena, né? A fuga não é crime, a não ser que ela venha acompanhada de atos, né? Alguma outra infração. Por exemplo, é crime destruir o patrimônio. Isso. Ainda que tenha entendimento de que se a destruição do patrimônio foi decorrente da fuga, não teria como ele fugir sem destruição daquilo. Mas, por exemplo, pegar um refém, isso é crime. Sim. Isso virou crime. Né? Não matar era alguém na fuga, né? Matar nem se fala, mas só o fato de pegar um refém ou colocar em risco aquele que tem o dever de evitar, né? No caso ali, o policial penal hoje, é crime. Não entendo como um direito a fuga. Né? Por quê? Porque, primeiro, ele tem o dever de se opor a movimentos de fuga. Sim. Né? Ele tem o dever de se opor. A questão é que não há crime se ele fugir. Né? O crime não existe, mas existe falta grave. Né? E a falta grave, quando ele foge, impede a progressão de liberdade. Incide na pena. Inclusive, pode até aumentar a pena. Como assim, se não é crime? Porque a remissão que ele já ganhou, isso é uma discussão para uma outra vez, né, professor? Interrompe ela, né? Essa remissão que ele já recebeu, ele pode perder até 1/3. Então, o reloginho lá, ganhou a remissão, diminuiu a pena, quando ele perde, aumenta a pena. Né? Então, assim, ele tem, primeiro, o dever de se submeter a atos, né, de oposição à fuga, ele tem o dever de se submeter ao cumprimento da pena, né? E quando ele foi sentenciado, mais uma, ele foi sentenciado, né, e ele perdeu o quê? A liberdade. Sim. Em sentença, né? Em sentença judicial. Que é coercitiva. Que é coercitiva. Então, quando ele foge, ele está deixando de cumprir a sentença. Então, aquela informação de que a liberdade, todo mundo tem direito à liberdade, no caso do condenado, não. Perde provisoriamente. Ele perdeu provisoriamente até o cumprimento daquela sanção imposta. Não é? Mas, enfim, deixa então, o professor... Tá respondido, então, né? O professor encerrando aí. Não é crime, mas é falta grave. É falta grave. Então, fuga é falta grave. Não há direito de fugir. Não há. Então, professor, queremos muito agradecer que você esteve aqui com nós, nosso primeiro convidado do podcast. Realmente muito especial. E, bom, você foi quem trouxe, vou dizer por mim, o direito penal, né, a conhecimento, você que inseriu com habeas corpus, e foi onde acendeu uma chama, porque eu não tinha olhado ainda para essa área, e quando a gente começou a entrar nela, eu falei assim, meu Deus, você hoje em dia, né, você atua em qual área? Já que o professor leu todo o seu currículo, falamos sobre tudo que tem a ver no país, na nação. Agora vamos falar um pouquinho sobre você. Você atua atualmente em que área? O direito penal, a área criminal, foi a área que mais me chamou a atenção. Minha primeira especialização, depois que eu me formei no século passado ainda, foi em direito penal e criminologia. Assim, meio que eu herdei isso do meu avô de maneira inconsciente. Meu avô, ele foi desembargador, presidente do tribunal, e a Câmara dele era a Câmara Criminal. Né? Mas eu também cheguei a trabalhar na Câmara Criminal, na assessoria do desembargador Nilo Ramalho, lá na Paraíba. Então, eu trabalhei um bom tempo na Câmara Criminal. O direito criminal me chamava, não é? É uma área que eu ainda gosto muito e estudo ainda bastante. Então, eu tenho um gosto por estudar o crime e os atores envolvidos no crime. Isso me delicia. Né? Eu gosto muito de estudar as patologias também, a vitimologia, o papel da vítima dentro do contexto do crime. Mas tem outras áreas que eu também gosto de estudar. Então, minha formação envolveu também um doutorado na área do direito constitucional, direitos humanos. Né? Então, são áreas que eu também atuo e gosto de estudar. Além do direito tributário,
Eu atuo como auditor, então é uma área que eu também gosto e me realizo nela. Então costumo dar aulas nessas áreas aí. E eu acho que como eu não vou parar de estudar muito, nunca, né? Enquanto eu puder, eu vou estudar. Eu até estou fazendo uma seleção agora para uma graduação em uma área que eu gostava muito também de pesquisar. Quando eu fiz a primeira especialização em Direito Penal e Criminologia, a minha tese, a minha monografia foi sobre hackers. Uhum. Então, eu estou fazendo agora uma seleção para uma graduação em Cybersecurity. Vamos ver se eu vou passar, né? Estou com a nacional, tem muitos concorrentes do Brasil todo. Se eu passar, eu vou fazer uma graduação em Cybersecurity, que é uma área que eu gosto também de atuar. E os crimes cibernéticos estão cada vez maiores. Sim, eu acho que é uma área que está crescendo bastante e que eu gosto de atuar também. Inclusive, ontem eu vi um relato de uma moça que ela estava no exterior, começou a receber mensagens. Normalmente, hoje em dia, a gente nem para ler mensagem mesmo, de só WhatsApp, por aí vai. Ela falou que começou a receber mensagens como se fosse a operadora, avisando que ela ia mudar, que estava mudando o plano dela da Vivo para TIM. E, ela falou assim, isso aqui é golpe, eu não vou me importar. Na sequência, começou a chegar e-mails para ela avisando que as senhas delas estavam sendo mudadas. Aí foi quando ela se deu conta que ela perdeu o acesso a todas as redes sociais dela, onde uma pessoa aqui no Brasil foi na Vivo, foi lá com o CPF dela, porque muita gente tem como chave do Pix, né, o CPF. Foi lá com o CPF, o nome dela, o número de telefone e falou... São dados facilmente coletados, né? Google, você consegue coletar essas informações. Ou comprar, né? Na Deep Web tá tudo à venda aí, as nossas informações sobre nós. Sim. Tá tudo lá, né? E é o que ela falou, ela perdeu a identidade dela, foi roubada por um tempo, porque ela conseguiu recuperar, mas tem pessoas que não conseguem. Eu acho que é uma área que vai crescer. Já está. Com a evolução, já é uma área né? bastante... Tem muito ainda que se estudar. Que está causando grandes danos, não é? Sim, e eu acho que a tendência é crescer. Por isso que é uma área que também é um retorno a uma área que eu gosto de atuar. Muito bom, professor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Melissa, Patrícia, obrigado por participarem. Imagina. Por Foi uma contribuírem aí Para mim também. enormemente com a nossa proposta. Professor, o senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado a você, professor William, Patrícia, Melícia, Andrew, que está aqui também, que participou. Né? Exato, obrigado. Conosco, muito obrigado. Força, André. Até a próxima. Até.